Olá, tudo bom? Parada Cast, mais um aqui para você, Parada Ambiental. Estamos trazendo novamente o nosso amigo Alessandro Dinelli, né, para terminar nossa conversa que a gente não terminou, né, Felipe? Ficou. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Senhor, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Olá, seres humanos. Olá. Vamos agora dar continuidade e falando da sementinha, né? Vamos começar pela sementinha. Mas diz pra gente aí, Tom, como é que foi a atividade essa semana da Parada Ambiental? Bem, nós fizemos algumas ações, né, na semana passada. Essa semana nós vamos fazer quatro ações, né, uma por dia aí de quarta-feira até sábado. Mas hoje nós fizemos uma ação de entrega de doações, né? Nós doamos brinquedos, livros e gibi da Mônica, né, lá para o espaço de atendimento multidisciplinar ao autista Amigo Rui. Nossa, eu pensei que tu não ia lembrar do nome. É muito grande. Completo, né? É mais comprido que o dia de fome, né? que fica ali na Rua 18, na antiga Rua 18, na Alvorada 2. E a gente fez o vídeo aí, o vídeo que eu te mandei, Eduardo, para passar aqui para todo mundo assistir. A edição não tá legal, né? Mas vamos lá, né? Esse jogador. Aí sim, hein? Oi, pessoal, tudo bom? Hoje aqui estamos fazendo uma doação aqui para o espaço de atendimento multidisciplinar ao autista do Rui, aqui na Rua 18, a antiga Rua 18 da Alvorada 2. Nós estamos trazendo livros, gibis da Mônica, brinquedos, né, que nós arrecadamos agora nesse mês de maio. E acompanha a gente aí para essa entrega. Só que essa geladeira aí, ela tá com livros que não são apropriados para crianças com TEA, né? Uhum. Foi quando eu pensei, poxa, eu tô com 50 GB da Turma da Mônica lá. Né? Tenho mais uns livrozinhos de historiazinho com bastante figuras, né? Figuras grandes que dá para eles se conectarem, né? Foi quando eu tive a ideia de levar os livros e também os brinquedos, porque tinha muito brinquedo lá. Eu acabei confundido aqui sobre roupa. A roupa vai, eu acho que até sexta-feira para outra instituição. Como é que funciona lá, Tom? Como é que funciona o atendimento lá? Da prefeitura lá, mano. Né? Então tu chega lá, tem vários profissionais, tem natação, tem fisioterapia, tem pedagogo, tem psicólogo, tem dentista, e você vai pedir segundo a sua necessidade naquele momento. Já. Meu filho passou 6 meses fazendo natação. Ó. O menino gosta muito de água, muita piscina, então ele toda terça-feira acordava animado já para ir tomar banho na piscina, né? Então agradecer aí ao Alexandre Gaudi, né, que nos recebeu lá. A equipe dele toda foi maravilhosa com a gente, né? E em breve a gente vai voltar para levar mais coisas, né? Tem um segundo vídeo aí, Eduardo? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Tom da DK da Parada Ambiental. Hoje nós estamos fazendo aqui uma ação de doação de brinquedos, livros, revistinha da Mônica aqui para a criançada. O Espaço Multidisciplinar Amigo Rui aqui é um lugar especial, maravilhoso. Meu filho é assistido aqui. E eu vi uma geladeira ali cheia de livros, eu pensei, poxa, eu vou fazer ali uma doação aqui, né? Era para ter vindo na semana passada, mas não deu, infelizmente. E hoje nós conseguimos vir, junto com o nosso coordenador de logística ali, o Jacques Oliveira. E podemos trazer aqui, né? Hoje
vai ter mais brinquedos para as crianças brincarem, vai ter mais livros para eles lerem, vai ter Turma da Mônica para iniciar a leitura de todo mundo. E é ótimo estar aqui, tá? Faça você a sua parte, venha doar brinquedos, doe livros, doe revistinha. Quanto mais a gente poder ajudar nossas crianças com espectro autista, vai ser muito melhor, tá bom? E em breve nós vamos voltar para fazer mais ações aí de doações, tá bom, pessoal? Parada ambiental, faça parte dessa parada. Fechou legal. Legal, né? Como é que foi o final de semana, Lucas? Bom, no final de semana nós fomos pela primeira vez para o edifício Alfredo Cunha, né? Na Saldanha Marinho. Lá na Saldanha Marinho, nós tivemos aí a companhia também da síndica, a dona Ângela, que acompanhou a nossa equipe, né? E nós realizamos a ação, ficamos das 9 da manhã até as 15 horas da tarde. Nós recebemos algumas doações que foram descartadas pelos moradores, certo? Teve uma adesão assim de alguns moradores, mas nem todos, né? A gente não conseguiu contemplar todos os moradores do condomínio, mas foi uma boa receptividade da dona Ângela, que aceitou nosso trabalho bastante interessante lá no condomínio. A gente pegou muito livro, cara. Na verdade é um papéis, edifício, né? É um edifício comercial e residencial lá. Uhum. Eu acho que nós pegamos por volta de 200 quilos de papel. Pô, legal. Muito papel. E livro antigo, acho que a gente passando em prédios antigos assim, com moradores antigos, a gente pega livro de história, principalmente daqui da cidade, né? Pois é, a síndica estava falando que ela estava procurando algumas coisas no galpão lá do próprio condomínio para descartar, né? Ela encontrou a planta do prédio que ela estava procurando há anos. Ela, sem querer, ela encontrou. E já ia descartar, Já ia né? ser descartada. Não, eu vou lá, morta de feliz, lá, fui lá para a salinha dela lá. E nós pegamos umas cadeiras, as cadeiras ficam igual a essas aqui, ó. Isso que eu ia falar, tá só esperando o momento pra falar. Nós pegamos cadeiras igual a essa aqui, né? O cara lá descartou lá 5 lá. Né? Então, esse final de semana foi muito legal, né? Nós conseguimos fazer novas amizades e novas parcerias lá, que muita gente falou, eu trabalho em tal canto, eu tenho outro apartamento, eu quero vocês lá também, como sempre acontece, né? A dona Ângela falou que, poxa, tomara que o pessoal venha e tal. Eu falei, dona Ângela, hoje está começando um processo novo aqui no condomínio. O pessoal nunca fez isso aqui. Né? Então, se vier só um entregar, é o início. Quando a gente voltar aqui de novo mês que vem, aí pode ser que tenha uma adesão maior. E assim vai, né? Até que eles vão comentando no grupo do condomínio, né? Vai falando um pro outro. Exatamente. Né? Mas já pegou 200, um pouquinho mais de quilos de papel, para mim já foi muita coisa. Né? Veio doações de roupas também, calçados. Não veio nenhum eletrônico. Estão guardando. Vamos. E apresente o nosso convidado aí. então vamos agora passar a bola pro Alessandro. A gente deu uma conversada, falamos por mais de 1 hora da última vez e ainda foi pouco, né? A gente acabou chegando no Instituto, no descarte correto, sem passar pela semente. Eu queria que tu pudesse contar pra gente, dar um alô pra galera aí, pudesse contar pra gente quando começou essa vontade no teu coração, quando foi que tu percebeu e qual foi o primeiro passo e onde foi? Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade de estar novamente contando a nossa história, nossa jornada, o propósito do trabalho do Instituto e da Descarte. Agradecer aí os ouvintes, os telespectadores de vocês. É muito interessante a gente poder estar compartilhando, né, um propósito positivo que a gente vem desenvolvendo na Amazônia como um todo. Parabenizar aí a Parada Ambiental por todas essas ações, eu acho muito legal. Isso é que nos move a estar em parceria com vocês, né, além da questão da coleta de resíduo eletrônico, mas todo esse trabalho que vocês vêm fazendo com diversas instituições, né? Cada instituição, a gente sabe que do terceiro setor tem os seus desafios. Com certeza. Tem seus desafios de sustentabilidade, se manter, de atender o público. E então é importante o apoio coletivo, né? De diversos outros movimentos, diversas outras ações que a gente promove também. Bom, Felipe, falar da descarte correta, eu falo que é mais do que um trabalho, né? Um propósito, né? É um propósito de vida que vem sendo construído durante
24 anos, 25 anos. Quase a minha idade. E quase a minha também. Eu já se dentro da descarte correta. Tô brincando. Eu tô brincando. Então, na verdade, começou em 2000, aonde eu tenho uma empresa de software na época, né? Junto com a minha mãe e com meu irmão. E ali eu vi jovens querendo trabalhar nessa empresa, na época Digital Center. Ainda é Digital Center também, mas em outro segmento. E eu vi jovens ali numa chamada de emprego onde não sabia utilizar computador. Mal sabia pegar no mouse, no teclado. E ali eu tinha mais ou menos ali, acho que uns 26, 27 anos. E ali me impactou tanto que eu cheguei e saí da sala onde estava tendo a seleção, Felipe e Lucas e Tom. E fui lá na sala da minha mãe e falei, anota aí que um dia eu vou montar a escola de informática para as pessoas carentes. E fiquei com isso na cabeça. Passou o ano de 2000, quando foi de 2001, nessa época, né, eu ainda tinha aquela vontade de ser jogador de futebol e tal. Lá no Rio Negro. Na verdade, a minha infância e adolescência eu joguei no Rio Negro, uma passagem muito rápida pro Nacional, Libermorro, e no final lá com a Libermorro, velho? Foi Libermorro também, né? Porque o Dinho, que era o técnico do infantil, do juvenil do Nacional, foi pro Libermorro, e depois no final o Junho no Amadeu Teixeira, né? Lá com a América, né? E aí a gente jogou 2-3 anos na categoria de junho para poder... Aí eu vi que o profissional não... Era melhor continuar o estudo, que... É diferente, né? Era diferente, né? Empreender. Então, o que acontece? Então, aí 2001, eu fui para Maués, a minha família, por parte de mãe, é de Maués, e o meu tio era padre, era porque ele faleceu, mas ele era o vigário-geral de Parintins, e aí a diocese de Parintins mudou ele para Maués, para poder assumir a igreja matriz de Maués, e num belo sábado de tarde... Em janeiro de 2001, ele pegou e falou assim, eu queria alguma coisa, Alessandro, para trazer um atrativo para os jovens, para frequentar a igreja, ou algo paralelo à evangelização da igreja, né? A igreja católica lá em Maués, porque, infelizmente, muitos dos nossos municípios têm droga, bebida, essa questão tudinho. E até hoje, né? Isso aí, há 24 anos atrás, estava com essa preocupação. Hoje, infelizmente, só aumentou mais, né? Sim. E aí eu falei, tio padre, carinhosamente eu chamava ele de tio padre, Lucas. E eu falei assim, tio padre. E aí eu falei, vamos montar um centro de inclusão digital aqui em Maués. Aí eu levei alguns computadores que a gente estava trocando daqui da nossa empresa e alguns já consegui ali doação de alguns amigos. E nós montamos o primeiro centro de inclusão digital. Na época não era nem centro de inclusão digital, era a Escola Paroquial de Informática Nilce Dinelli. Fez uma homenagem até à minha avó, porque ela frequentava muito a igreja lá, né? E que até hoje existe essa escola. Perfeito. Até hoje, 24 anos, ininterruptamente, ela não parou e já, com certeza, já capacitou milhares de jovens. Hoje, esses jovens, com certeza, já estão no mercado de trabalho, tendo famílias. E não é raro, às vezes, que eu vou para Maués ou até aqui em Manaus mesmo, eu encontro... E tem um carinho muito grande por lá, né? Sim, com certeza, né? Então, a gente construiu esse legado, vem construindo esse legado. E a nossa família, principalmente eu e minha mãe, já é muito focado nisso, empreender e com um propósito, ajudando, né? Sim. E aí a gente começou. Daí, 1º de maio de 2001, essa é a data onde foi inaugurado o primeiro Centro de Inclusão Digital. E de 2001 até 2010 eu liderei o maior movimento de inclusão digital no Amazonas, onde nós implementamos mais de 20 centros de inclusão digital, já nesse conceito de reuso de computadores, e capacitamos, assim, por baixo, no mínimo 16 mil, 17 mil jovens. Nessa pegada, tu já contava com alguns parceiros, alguns amigos? Sim, nessa pegada aí, não era Descarte Correto, nem Instituto Descarte Correto. Tinha outro nome. Tinha um outro nome, que era chamada CDI Amazônia, que era Comitê para a Democratização da Informática. Né, a gente fazia parte de uma... Assim, eu comecei esse trabalho, aí depois eu vi o trabalho de um cara no Rio de Janeiro, um empreendedor social também chamado Rodrigo Baggio, e eu falei, cara, tu tá fazendo isso no Rio de Janeiro, levando computadores, centro de inclusão digital para as favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e eu tô começando fazendo isso aqui na Amazonas. Então vamos unir força. E aí trouxe tipo uma franquia social, né? A metodologia de lá para cá, e a gente desenvolveu. Quando foi em 2004, a gente teve a grata satisfação de o Sebrae, na época era a doutora Maria José, né, que hoje é mãe da Ananda, que a Ananda hoje é superintendente do Sebrae. Então ali a gente apresentou o nosso trabalho, e a doutora Maria José é uma mulher, uma empreendedora, né, que eu admiro muito.
que me ensinou muita coisa. E, tipo assim, ela abraçou o CDI na época, o CDI como projeto de social do Sebrae. E aí a gente montou um centro de inclusão digital na sede do Sebrae, Felipe, onde a gente dava aula de manhã, de tarde e à noite. A gente capacitava mais de 1.000 jovens e pessoas, não só 1.000 jovens, como teve pessoas de terceira idade. E lá nesse projeto, em 2004 para 2008, lá no Sebrae, 2009 na verdade, a gente montou turma até de deficientes visuais. A gente aprendeu a utilizar o sistema DOSVox na época e dava inclusão digital para portador de necessidade especial no caso da visão, né? Realmente tu trabalhou a questão da inclusão, vendo pela parte da questão do deficiente visual, e uma coisa que foi interessante, até as pessoas de terceira idade. Sim. Que o mercado de trabalho já não estava mais absorvendo, mas mesmo assim eles procuravam conhecimento, procuravam ter alguma coisa a mais para de repente até mesmo empreender, né? Isso. Tu começava com qual idade ali, os alunos? Os alunos geralmente eram de 10, 11 anos, bastava ler, saber escrever, como até hoje, para fazer a questão da inclusão. Então, nisso, resumindo a história, começou em 2001 e foi até 2009 para 2010 como CDI, Comitê para Democratização da Informática na Amazônia, onde a gente implantou mais de 20 centros de inclusão digital em Maués, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Manacapuru, aqui nas periferias, nos municípios, na periferia de Manaus, vários centros de inclusão digital, vários mesmo assim, e sempre em parceria com igrejas, associações, organizações do terceiro setor. Eu lembro um projeto muito interessante também que começou na mesma época junto com o Sebrae. A gente tinha um centro de inclusão digital dentro da fábrica da Philips, literalmente dentro da fábrica da Philips. E aí, na época, era o Dr. Djalma Silva, que era o vice-presidente da América Latina da Philips. Ele era voluntário conosco. E aí, vale a pena lembrar também um grande amigo nosso, que era do Instituto Nokia, o Francisco Beu, que é onde ele viu uma matéria nossa e assim, entrou em contato comigo e falou: Alessandro, eu quero ser voluntário. Ele é engenheiro, né? E hoje tem empresa no México, nos Estados Unidos e em São Paulo. Ele falou: eu quero ser voluntário porque eu gostei muito do trabalho de vocês. E aí deu um boom nesse trabalho, de 2004 até 2010, sabe, assim, foi grandioso o trabalho, tipo assim, e aí meu nome ficou muito vinculado durante esses 10 anos em trabalho de inclusão digital com esse conceito de reutilizar computadores e levar escolas de informática para as comunidades e para o interior do estado do Amazonas. Alessandro, eu fiquei imaginando aqui um grande desafio que foi para conseguir vamos dizer assim, organizar e liderar essas ações, né? Não só aqui em Manaus, como também nos demais municípios. Para você, qual foi, acho que aquilo que mais te trouxe de desafio ao montar, a fazer essa organização de todos os municípios? O que mais que levou você a pensar assim, nossa, está muito difícil isso aqui? Teve algum momento que você achou, por exemplo, desistir? Na verdade, tipo assim, o terceiro setor, um grande aprendizado que eu tive, o terceiro setor, ele sempre tem um desafio de sustentabilidade. Né? Tipo assim, e eu tive um grande aprendizado quando foi 2009 com 2010, onde a gente já estava com toda essa estrutura, né? E aí eu aprendi que, por mais que você tenha mantenedores, no máximo que ele vai para um ano, 2 anos, 3 anos. Então tem que ter cuidado com isso, né? Para poder, tipo assim, de repente você cria uma estrutura muito grande e não do próprio produto ou serviço da organização social, não buscar sustentabilidade, sempre depender de doações. Então isso é um cuidado, né? Que aí por isso que depois o migro para descarte num novo modelo de negócio de impacto, né? Então, Lucas, o desafio muito grande era esse, né, essa questão de como manter a sustentabilidade disso aí, né? Porque, tipo assim, numa hora quando você está começando, você não tem uma estrutura, por exemplo, para operar a execução e, ao mesmo tempo, uma equipe para fazer a captação de recursos, né? Parcerias, convênios, fazer projetos para poder. Então, de verdade, você acaba fazendo tudo um pouco, né? Mas é interessante que quando você faz um trabalho de direito, de credibilidade, muitos voluntários aparecem, que foi o que aconteceu muito, né, no nosso trabalho. Então, muitos voluntários começaram a aparecer, que hoje são grandes amigos meus. Né? O Lucas, na época, tinha a empresa Amazon Print, né? Então, tipo assim, que era uma empresa grande na época,
A Amazon Print abraçou o trabalho do CDI, do Trabalho de Inclusão Digital, como um braço social deles. Né? E o Lucas, que é sobrinho do dono, do Zé Luiz, a oportunidade de eles ouvirem esse programa, dar um abraço para eles. Eles me ajudaram muito nesse início. Né? Porque, por exemplo, em cada loja tinha um ponto de coleta, e aí coletava os resíduos eletrônicos, e muitas das vezes eles prospectavam as empresas corporativas para doar equipamentos. Né? Então, esse trabalho virou muito mais do que... Eu até brinco, assim, eu comecei com um ING, indivíduo não governamental, né? Para realmente ser transformado numa ONG, na época que se chamava Organização Não Governamental, que hoje é a famosa Organização Sociedade Civil, né? A OSC, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, o principal desafio foi muito... Tipo assim, porque tinha uma demanda muito grande, e até hoje ainda existe uma demanda muito grande de exclusão digital. Né? Então, os próprios números nos centros de inclusão digital mostram isso. A maioria dos centros de inclusão digital que nós temos hoje, que o Instituto desenvolve em parceria com as prefeituras, com igrejas, associações, o maior volume de inscrições ainda é informática básica e informática avançada. Por mais que a nossa plataforma tenha mais de 100 cursos e muitos cursos profissionalizantes, a maior demanda é essa. Um exemplo disso, só rapidinho, um exemplo disso que em março, agora, a gente foi uma formatura lá em Barreirinha, em 2 dias de inscrições, foram 400 inscrições em informática básica, Felipe. De um total de? De 400 inscrições. Foram 400 inscrições em 2 dias de inscrições abertas. E todas para informática? Toda para informática básica e informática avançada. Então, tipo assim, ainda existe muita demanda muito grande ainda, entendeu? E é engraçado que agora a geração Z, apesar de não gostar tanto de computador e mais celular, ainda está tendo essa demanda, essa procura de informática básica. É porque, por exemplo, hoje, na verdade, você tem um celular na mão e conectividade, né? Mas, às vezes, o mercado de trabalho, depende de algumas profissões, algumas funções, algumas tarefas, né? Depende muito de que você faça um editor de texto, uma Excel, né? Uma apresentação, entendeu? A gente que é da velha guarda, eu me bato muito para fazer essa edição aí do vídeo, aí, meu Deus, no celular, né? Agora se for no computador... Ainda tem muitas tarefas no mercado de trabalho que exigem esse conhecimento, né? Editor de texto, então, esse vai. Eu adoro planilha. Eu também gosto também, para poder fazer os relatórios, fazer as apresentações, né, as análises. Tudo que eu puder fazer na planilha, eu vou fazendo. Tudo. Ajuda muito, né? Então, eu vejo muito isso. Então, e fora as outras formas, né? Tipo assim, a gente conversou no programa passado, já existe agora outras tarefas, outras funções, outras profissões, né? Que essa questão do acesso à tecnologia, acesso à inclusão, não é só mais inclusão digital, mas também uma inclusão produtiva, né? Que essa inclusão produtiva possa chegar cada vez mais nas comunidades, nos municípios, né? Para poder eles perceberem que existe outras possibilidades de se profissionalizar, né? Não só aquelas que estão ali, de repente, que estão fisicamente aparecendo para eles no município, por exemplo, nas comunidades, né? Então, o meu sonho é fazer com que os centros de inclusão digital, Felipe, possam oferecer mais cursos avançados de desenvolvimento de programa, de programadores, design, e outros, né? Por exemplo, assim, eu vejo hoje o meu filho, Felipe, 20 anos, ele fica encantado. Pai, olha o que o IA faz. 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 Né? E muitas das vezes, por questões de falta de conhecimento, a gente fica meio de um receio, tipo assim, tais profissões vão parar, vão acabar, mas mesmo paralelo a isso, está surgindo a oportunidade de ter o aprendizado para poder ir para essas novas profissões. Tá? Então, eu vejo que o nosso momento vem, tipo assim, navegando na inclusão digital, mas também já indo para uma jornada de inclusão produtiva, sabe? Fazer com que realmente, através do acesso à tecnologia, né? Por exemplo, você vê, tem muitas comunidades aí que hoje tem Starlink. Né? Muitas comunidade indígena, ribeirinha, rurais, né? E de repente projetos que tenham plataformas de inclusão produtiva possam democratizar, assim como a gente mais de 20 anos vem democratizando a inclusão digital, hoje eu já penso muito em democratizar a inclusão produtiva, né? Principalmente nas comunidades ribeirinha, indígena, e principalmente nos municípios. Levar para essa molecada aí, para essa garotada jovem aí, que existem outras perspectivas, na verdade, de profissões, entendeu?
Essa inclusão produtiva já é remodelando a inclusão digital, né? A gente trabalhando para ela dar um extrato positivo, até mesmo se adaptando aos tempos atuais. Né? A gente conversou no episódio passado, a gente estava debatendo as ODS, e num dos pontos a gente estava falando sobre a questão da energia, que tem o projeto Luz para Todos, e isso chegou muito nos interiores. E aí isso também já foi a estrada sendo aberta para que entrasse a questão da tecnologia agora, como tu falou, né? Starlink nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas. Um é interdependente do outro, né? Isso, um vai levando o outro, um vai carregando o outro. E a gente trabalhando essas ferramentas para otimizar o pensamento, para a gente incentivar a criatividade, principalmente dos jovens, a gente vai conseguir ter um avanço muito grande na questão do mercado de trabalho também. A nossa juventude hoje, não toda, claro que a gente não pode dizer que todo mundo, mas a maioria tem preguiça de pensar, tem a preguiça de criar, principalmente agora por conta do IA, é tudo mais fácil, né? Coloco lá um comando e ele já me dá uma imagem, cria uma imagem de um pensador do tempo da Grécia fazendo isso, aí vai lá, o IA criou. E aí, aquela pessoa que já tinha aquela predisposição de desenhar e imaginar como seria, já tem essa questão já substituída, né? Então, essa parte da criatividade também é importante da gente continuar buscando potencializar, principalmente na juventude. E estar atento para uma evolução, né? Eu acredito que é uma evolução. Então, como antes da evolução, há os conflitos, né? Isso. Para ter evolução, tem conflito. Como aconteceu entre taxistas e motoristas de aplicativo, né? Pelo amor de Deus. E aí tá todo mundo aí, né? Continua, né? Por exemplo, vai acabar os jornais, diminuiu, mas jornais impressos ainda existem, né? Tem público para vários. Isso é disrupção tecnológica. Né? Mas assim também, como tem que estar atento, porque muitas indústrias, por fato de não estar atento a essa disrupção, pararam mesmo, né? Por exemplo, antigamente tinha as máquinas fotográficas e o celular, principalmente, eu vejo que o celular é uma das maiores inovações, né? Porque se você vai estar concentrado um monte. Eu fico triste que a Nokia, na época, ela não se atualizou, não se adaptou e parou ali momentaneamente suas atividades, né? Mas aí é questão de visão, né? Questão mesmo de entender, tipo assim, que às vezes você acha que você está com um produto, serviço, e ele é um único, eterno, né? E não é, né? Uma coisa que eu lembrei, eu estava conversando com um amigo meu hoje pela parte da tarde, foi que a mãe dele ainda é uma das poucas pessoas aqui em Manaus que ainda frequenta aquela loja ali no centro chamada Disco Laser. Lá na Barroso. Rapaz, eu falei, cara, essa loja ainda está funcionando ainda, está funcionando. Lá o Tarra sábado, passei pela frente lá, pô. Pois é, porque nesse universo que é igual a gente, tudo no Spotify, as músicas, os videoclipes, tudo no YouTube, Premium, né? E foi se deixando o uso de CDs, DVDs, né? E aí uma curiosidade foi que ainda tem, né, pessoas que utilizando ainda Disco Laser ou lojas que ainda vendem produtos de CD, né? E Disco Laser também é interessante. Eu passei lá uma vez, eu sou um grande fã do Red Hot Chili Peppers. Eu passei ali e encontrei um CD que eu não tinha. Nessa época, o meu filho do meio, o Ricardo, ele estava bem novinho ainda. Eu acho que eu comprei uns 5 CDs do Red Hot. De 83, 89, 91, mas aí ele encontrou e foi brincar com os CDs, aí eu perdi. Mas é uma boa... Foi que nem meus CDs do Queen, cara. Mas é uma boa a gente até voltar nessas lojas, né, porque a gente acaba encontrando cada coisa que a gente... Cara, mas eu pego muito. Pego muito CD, muito LP. Ainda pega LP? Laserdisc, né? A última vez Laserdisc, eu pego muito. A gente foi no condomínio, o rapaz descartou vários Laserdiscos também. Muitos. Peguei o Metallica, mano. LP triplo. Sim. Metallica. Mas vamos adiantando aqui, eu tenho duas perguntas para fazer, o Jimmy também tem. E como que foi a virada, Alessandro? Que eu falei, tu deu insight, pô, eu tenho que virar um CNPJ agora, eu tenho que contratar gente, porque eu sei que tu deu oportunidade aí para algumas centenas de pessoas, né? E emprego formal hoje em dia, direto e indiretamente. Mas como que foi? Pô, eu tenho que criar um CNPJ, eu tenho que contratar gente, porque eu sozinho não consigo, vai ser aqui no Digital Center, porque lá, antes só era lá, né? Depois que tu alugou outro galpão lá na Águas Claras, aí tu conseguiu dividir instituto e a empresa. E aí
E outra coisa, quais são os eixos de atuação da Descarte Correto? Tá, então o que acontece? Quando foi em 2010, eu tive outro impacto. Um impacto relacionado à sustentabilidade da organização. Eu me vi com mais de 20 centros de inclusão digital espalhados no Amazonas, capacitando de milhares de jovens, mas aí foi quando os projetos, os mantenedores começavam a me chamar, pô, Alessandro, a gente gosta muito do trabalho, está gerando muito impacto, mas já faz 3 anos que a gente te apoia e a nossa verba agora vai ser destinada para outro projeto, para outra. Cada gestão tem a sua prioridade, né, cara? Né? Às vezes, por exemplo, a fábrica fabricava muito eletrônico, aí de repente muda o core business dela, vai produzir produtos relacionados à energia e saúde. Então faz mais sentido eles apoiarem projetos nesse segmento, nessa questão, né? E ali foi o grande aprendizado que literalmente eu fiquei 6 meses hibernado, porque eu tive praticamente que dispensar 7, 8 pessoas da nossa equipe do CDI e ficamos assim realmente sem recursos e a gente só conseguiu manter uma pessoa que coincidentemente ela voltou a trabalhar com a gente, que é a Evelyn agora, né? Porque a nossa empresa Digital Center... É que está no Instituto agora. Que está no Instituto agora, que é a coordenadora educacional. E ela lembra muito bem disso, que eu fui lá na casa dela e falei, só tenho esse recurso e quem vai pagar é a Digital Center, nossa empresa, porque você sabe que a gente passou por essa situação. E aí que eu falo, né? Toda dor, necessidade, você tem que procurar enxergar onde que está a oportunidade ali, né? Porque, de uma certa forma, você pode, às vezes, estar num ponto onde a gente chegou num ponto de ápice e acomoda, achando que você está ali já tudo no seu controle. E ali eu vi que, justamente, eu vi um impacto onde o terceiro setor, muitas organizações têm esse altos e baixos de captação de recurso, né? E, às vezes, o que você está gerando de impacto, às vezes, não é totalmente sustentável financeiramente, eu estou falando. Por mais vários voluntários que tem, né? E aí foi quando eu me deparei com essa situação e vi 3 situações. Uma, estava sendo instituído em 2010 a Política Nacional de Resíduo Sólido no Brasil, a Lei 12.305, né, que eu falo que foi um grande marco que vem mudando esse cenário todo, né, em 2010, quando o Brasil instituiu essa lei. E, paralelo a isso, estava entrando no Brasil a questão do modelo de negócio de impacto, né, negócios sociais, setor 2,5, muito no modelo do Muhammad Yunus, né, onde algumas organizações começaram a fazer esse processo de multiplicação, a Choca, a Artemis, a Anex, a Aliança Empreendedora. O próprio CDI no Rio de Janeiro e São Paulo também foi um desses multiplicadores. E aí eu comecei a participar desses fóruns, desses eventos em São Paulo e Rio, para entender o que era o negócio de impacto, o que era o negócio social. Então, e nas minhas pesquisas, o que fazer com aquele monte de lixo, na época, né, chamava lixo, né? De lixo eletrônico, que literalmente, Felipe, tinha 2 salas até o teto de casa, 2 salas de casa até o teto, porque uma parte a gente recuperava, levava para o Centro de Inclusão Digital, montando as escolas, e outra parte a gente não recuperava e ia ficando ali, né? E aí eu comecei a fazer um estudo, como até hoje eu sei montar e desmontar computador, literalmente, né? Porque eu fazia muito isso como voluntário, junto com nossos amigos. Eu trabalhei nisso também. A gente tem que montar um game aí. Verdade, vamos montar. Vamos montar. Só que faz um pouquinho de tempo. A época que eu fazia isso, a gente ainda formatava o computador usando disquete. Disquete. Então, faz um tempo. Aproveitando só essa brecha. Aproveitando só essa brecha. Dá você tapa pelo DOS e... Isso. Eu uso sempre uma frase, agora tu falou sobre a dor nos ensina, né? Eu sempre uso o seguinte, na vida, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então tu passou um tempão, acho que 3 anos estava falando sobre, uns 10 anos na realidade, né? Ganhando experiência, e depois que o pessoal saiu do suporte financeiro, tu aprendeu como melhorar. É o que eu sempre falo, ou a gente ganha ou a gente aprende. Perder a gente não perde nunca. Porque aí foi quando eu vi que e aí eu me deparei com três situações que eu falo. A Política Nacional de Resíduo Sólido estava sendo instituída em 2010 no Brasil. Todo esse conceito de negócio de impacto também. E com a Política Nacional de Resíduo Sólido, principalmente no artigo 3º, que eu li lá, fala até hoje da responsabilidade compartilhada. E ali eu entendi que estava nascendo uma nova indústria no Brasil, a indústria da logística reversa. Né? Tipo assim, que muitas das vezes, quando se fala de resíduo, quer jogar muito a culpa para o governo.
né? E, na verdade, como o próprio artigo fala, é uma responsabilidade compartilhada de quem compra, de quem fabrica, de quem distribui, de quem importa, e até do governo também, que faz uma gestão de relação disso, né? De quem consome, né? Então, tem tudo isso. Então, ali, e tudo que eu pesquisava falava do descarte incorreto. E aí, quando veio a ideia de criar descarte correto no modelo de negócio de impacto, negócio social, e ali surgiu um dos primeiros negócios de impacto na Amazônia chamado descarte correto. Aí eu já abri, e o conceito de negócio de impacto, naquele primeiro momento, ali, quando estava surgindo no Brasil o negócio de impacto, era constituir como empresa, e aí através de produtos e serviços que atendesse a base da pirâmide, né? A base da pirâmide, porque, por exemplo, quem lê O Banqueiro dos Pobres, que é um dos livros do Muhammad Yunus, O Mundo Sem Pobreza, tudinho, alguns livros que ele tem, fala que em Bangladesh ele criou diversas indústrias em parceria com as grandes empresas para atender, tipo assim, indústria de iogurte, e atendia a fazer um iogurte aonde com preço bem acessível, e os próprios moradores de Bangladesh eram os sócios dele, digamos assim, e aí atendia essa demanda. Fez uma indústria onde fabricava tênis com um valor mais acessível para aquelas pessoas que andavam descalços, que não tinham calçado. Então tem vários modelos assim. E no Brasil veio esse modelo totalmente Yunus, que dizia que que o lucro não ia ser distribuído para os sócios, e sim sempre reinvestido no próprio negócio de impacto. E também teve um modelo híbrido onde parte distribuía para os sócios e outra parte reinvestia na própria negócio de impacto para poder escalar cada vez mais rápido. Então foi nesses dois modelos aí. Porque se não escalar, não morre, né? Que eu me inspirei, e assim surgiu a descarte correto, né? E depois, posteriormente, o que era o CDI Amazônia, a gente só fez mudar a razão social para vincular o nome. Aí ficou Descarte Correto Empresa, negócio de impacto, e o Instituto Descarte Correto, o CNPJ, Organização Social, né? Perfeito. Nesse sentido. Qual é o eixo de atuação da descarte correta? O eixo da atuação da descarte correta é criar principalmente o ecossistema, junto com o Instituto, para que elimine esse descarte inadequado do resíduo eletrônico. Né? O nosso foco é coletar pilhas, bateria, eletrônico e eletrodoméstico. A gente é bem verticalizado, né? Porque eu acredito que, quando se trata do desafio de resíduo, tem que ter uma certa verticalização. Né? Vou dizer que, de repente, você trata todos os tipos de resíduo, é um desafio muito grande. Muito grande, muito. Principalmente no local onde a gente se encontra, às vezes que não tem indústria que absorve diversos tipos de resíduo que nós, como consumidores, precisamos descartar. Né? Então, diferente, talvez no Sudeste, talvez até no Nordeste, até no Sul, tem indústrias muito maiores, ou então o fomento para que aquela matéria-prima, né, que a gente precisa descartar o produto, alguma coisa nesse sentido, já é absorvido, né? Porque eu sempre penso que é matéria-prima. Então a gente vem justamente nesse sentido, de focado, né? Geralmente a gente recebe papelão ou plástico, recebe porque vem junto na embalagem, né? Nós estávamos quinta-feira a gente foi levar lá coisas. E chegou alguém lá e entregou livros. Só que tinha Pequeno Príncipe, tinha uns livros paradidáticos bem legais lá, que o pessoal, olha aqui, isso aqui. Mas o pessoal vai deixar livro aqui, né? Tudo bem, né? Até perguntei, se vocês quiserem, eu já levo isso aqui. Levo isso daqui. Porque assim, Tom, tipo assim, se você for ver, né, assim, graças a Deus do universo, assim, me inspirou de ter criado um nome bem amplo. Né? Quando se fala de descarte correto relacionado a resíduo, é muito conectado, né? E não é de hoje que eu recebo inúmeros contatos para vocês recebem sofá, vocês recebem isso, eu posso entregar a vocês de diversos tipos de areia contaminada, tinta vencida, né? Vem muito. Eu sei assim, como que é. Né? Então, como aqui em Manaus tem algumas indústrias verticalizadas, né? Tipo assim, a MEC, que é de tal tipo de resíduo, a Amera, que é pneu, a Suan, que é vidro, e assim vai. E graças a gente tem um bom relacionamento, e eu acredito que o inverso também é verdadeiro, quando alguém chega com eles relacionado a resíduo eletrônico, eles encaminham para a gente, indicam a gente. Então a mesma coisa eu faço, né? Porque a gente, como
um empreendedor social, um empreendedor de negócio de impacto, a gente quer ver que a coisa seja feita corretamente. Né? Então, tipo assim, então toda vez que entra em contato comigo, eu preciso, tem isso aqui, tal material é orgânico, eu indico a empresa especializada que trabalha com aquilo. Entendi. Entendeu? Muitas das vezes também alguns materiais, tem a parada ambiental, quer fazer um trabalho de condomínio, de ações, tudinho. Então, eu acho que eu sempre penso muito no coletivo, né? Mas respeitando também a nossa verticalização. Porque se eu disser assim, pelo nome, eu for querer pegar todos os tipos de... A gente for querer pegar todos os tipos de resíduo, é um desafio grande. Né? E principalmente porque você assume essa responsabilidade. Eu falo muito para a nossa equipe, a partir do momento que a gente fala que a gente recebe tal resíduo, a gente se torna responsável. É tipo a situação do Pequeno Príncipe, né? Você se torna responsável por aquilo que cativa, né? Então, se você cativou aquele resíduo que vai chegar na sua mão, então você se torna responsável. Semana passada nós coletamos um hack. Só que a condição dele já não era tão legal assim para a reutilização. Aí eu falei pro Jackson, fala que não vai pegar. Que não tem para quem o que fazer com ele. Só que o cara deu algumas coisas lá e ele falou, mano, não tinha como falar não pra ele. Aí, então, vamos ter que carregar esse bicho aí. Só que aí eu cheguei lá em casa e dei pra uma família que tava precisando, lá perto da minha casa, né? Já deu direcionamento, isso que é importante, né? Eu sempre pensei, o que tem o que compõe de material, né? Então existe também essa questão muito do fomento, a falta de fomento para que outros empreendedores, de repente... Porque assim, eu sempre fico pensando muito, Lucas, cara, é muita matéria-prima desperdiçada. Imagina. Né? Vocês que atuam também na área, assim, é muita matéria-prima desperdiçada. E, Alessandro, uma coisa que muitos moradores dos condomínios nos questionam é o que vocês fazem com esse montoeiro de pilha que a gente está descartando com vocês? O que vocês fazem? Dá para ser reutilizada essa pilha? O que vocês fazem com sei lá, essas peças de computador que muitas das vezes não tem como mais ser reutilizadas, é inservível. Às vezes só tá o gabinete. Às vezes tá só o gabinete ali, né? Como é que é feito isso? Tá, beleza. Então, eu posso exemplificar alguns tipos, né? Por exemplo, a pilha, a gente não recicla aqui. A gente é um ponto, a Descarte Correto e o Instituto, nós somos um ponto de consolidação, mas oficialmente nós participamos do maior programa de logística reversa de pilha, que é gerido pela Green Eletro, que é a unidade gestora. Eu já ia perguntar da Green Eletro. Da Green Eletro. Então, tipo assim, nós recebemos bombonas, que é a forma correta de consolidar as pilhas ou baterias são dentro de bombonas plásticas, para não correr o risco de vazamento. É uma máquina? Não, bombonas de plástico. Tá, sei. Bombonas, recipiente. Lembrei. Camburão. O famoso camburão. Quer dizer, geralmente que cabe 40, 50 quilos, né? 40, 50 quilos, e a cada 10 cheia, a gente consolida e manda para São Paulo. Muita pilha pesa, cara. Pesa. E aí, a cada 10 bombonas dessa cheia de uma média de 40, 50 quilos, que são mandados para São Paulo. Aí lá sim, tem as empresas que realmente vão fazer reciclagem. Por que aquilo que eu tô falando? Que legal. Porque aqui em Manaus não existe indústria que faz essa reciclagem. E geralmente essa reciclagem é justamente fazer a tentativa do reuso da matéria-prima, né, que compõe a pilha. Lá ela vai ter lá os mecanismos, o processo produtivo lá para fazer essa extração. Então, por exemplo, em alguns pontos aqui em Manaus tem uns lugares que as pessoas também podem descartar sua pilha, né? E esses lugares geralmente vão ser encaminhados por... Aí é bom entender para onde é que vai, né? Eu posso falar com certeza o que eu faço, né? Eu recebo, né? O que eu recebo, aquilo que eu falei. Você se torna responsável daquilo que você recebe. Né? Mas alguns também podem ser já credenciados junto à Green Eletro. É um programa de consolidação. Todos eles vão ser programa de consolidação. Ninguém recicla a pilha aqui ou a bateria aqui. Entendeu? Sempre vai para essa indústria em São Paulo, que consolida, né? Que vai ao encontro de estar ali junto com o programa de logística reversa dos eletrônicos, eletrodomésticos. Aí você citou, por exemplo, do gabinete.
foi um dos grandes estudos que eu fiz, né? Você olhar para tudo aqui e entender assim, por exemplo, você olha para essa televisão aqui, aí você imagina o quê? O que compõe essa televisão? Placa. Tela de cristal líquido, aí essa aí deve ser ferro ou plástico, né? Na carcaça dela por trás, plástico. Aí que tipo de plástico é? ABS, PC-ABS, PP, ou é um misturado ABS com ou ABS com PC, né? Depende da composição, depende de qual foi a composição que foi injetada isso Até aí. Porque esse material vai mudando, né, cada ano. Pode ir mudando conforme a composição da indústria. Aí atrás dessa tela de cristal líquido tem uma tela de acrílica, uma acrílica ou bem grossa ou fina. Então, tipo assim, a fina e a placa mais grossa é matéria-prima. Acrílico é um tipo de plástico. Né? A tela de cristal líquido hoje a gente tem um desafio. É um dos materiais que hoje a gente não tem reciclagem, onde eu não conheço ainda. E aí, no caso, a destinação correta disso a gente paga para incinerar. Entendi. Entendeu? Paga para incinerar. Isso aí, então, tipo assim, esse é o grande estudo. É tipo assim, você pegar. A fábrica estuda para fabricar, né? Compor o material e para fabricar. A gente sempre estuda a melhor maneira para desfabricar e aonde vai ser o reuso dessa matéria-prima. Então, por exemplo, o gabinete. O gabinete, ele vazio, ele vai ter dois tipos de material. Um é o ferro, sim, né? E o outro é aquela tampa de plástico. Então, quer dizer, o plástico vai para reuso, para a indústria de plástico, para ser de plástico. E o ferro vai para onde? Vai chegar ao ponto de chegar numa siderúrgica. Né? Numa siderúrgica para que esse ferro volte a ser uma matéria-prima ferro e que vai servir para vergalhão, para prego, para o que for. Vai ser reutilizado. Vai ser reutilizado como matéria-prima para se transformar em produto novamente. Então, é sempre, você olha um ar-condicionado. Então, o que compõe um ar-condicionado? 10 tipos de materiais, 15 tipos de materiais, 20 tipos de materiais, fio, cobre, alumínio, plástico, e assim vai, né? As placas, entendeu? É mais ou menos assim. Então, por isso que a gente fala que é uma fábrica reversa, né? De manufatura reversa. Sim. É muito difícil tu pegar um material desse e não reaproveitar alguma coisa, né? Mandar para incineração. Como tu falou agora da televisão, ou a questão do computador, que essa questão das telas, ela preocupa bastante, né? O destino. Inclusive, hoje, por exemplo, hoje me procuraram, por exemplo, se a gente já tem um processo montado por painéis solares. Que está crescendo. Verdade. Tá. E daqui a pouco já começa o descarte. Tá em alta demanda aqui, mano. E daqui a pouco começa o descarte. Entendi. Entendeu? Verdade, né? Verdade. Nós pegamos umas placas e levamos lá para vocês. Pois entendeu? E aí o que acontece? Aí eu começar a ver, vamos fazer um estudo para o que compõe o painel solares e de que forma ele vai ser desfabricado, desagregado as peças, o que compõe isso e qual o tipo de indústria absorve cada tipo de material. É uma preocupação futura mesmo. A futura não, né? Agora, né? Presente. Agora eu tive essa busca. Hoje, literalmente, tive uma busca. Alessandro, vocês já estão recebendo, vocês já têm um processo, entendeu? Hoje ainda não, mas já são as novidades, né? Porque vão lançando novos produtos, esses novos produtos vão tendo novas matérias-primas e você tem que se preocupar certas com isso. Certas coisas ficam obsoletas, né? Sim. Fica. Mas esse é o ciclo, né? A obsolescência programada. Eu queria só que tu pudesse falar hoje dos nossos centros. Eu falo nosso porque já faz parte do processo. Né? A questão dos centros, só para te poder reforçar, falando ali no olho do espectador, quem tem esse interesse, como faz, como para ter acesso, para montar um centro que o Instituto coloca à disposição, né? Tem, claro, os seus custos, mas coloca o centro com as ferramentas e também a questão dos cursos que Isso. Eu vou falar, Felipe, primeiro assim, você que é de empresa, de órgão público, grandes instituições de ensino, grandes instituições bancárias, se você tem equipamentos que de uma certa forma está obsoleto para a tua operação, para as tuas tarefas diárias de trabalho tudinho, não deixe armazenado, né? Não deixe armazenado em depósito tudinho. A cada 2, 3 computadores, qualquer quantidade que for, vai estar servindo para ser reutilizado em projetos que levam à educação, que levam à inclusão, né? Inclusão, como eu venho falando, inclusão produtiva, inclusão social, e até mesmo em parceria com a sua empresa, com a sua organização. Então, o primeiro ponto é esse, porque a gente fala assim, quanto mais
materiais, Felipe, a gente receber, mais aumenta a possibilidade de impacto de levar centros de inclusão digital, de escolas, de laboratório para as comunidades. Isso. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Tipo assim, o meu sonho é que um dia a gente chegue a ter 200 laboratórios espalhados na Amazônia. A gente está falando mais ou menos aí de uns 2.000 computadores recondicionados. Imagina o impacto disso, ter aqui 2.000 computadores. Eu até essa semana, 2 semanas atrás, eu venho falando para a nossa equipe, então, a gente fazer uma contagem regressiva, assim, tipo que tivesse um cronômetro, né? Tipo assim, de quantidade, assim, ó, 2.000, aí, saiu 10, saiu 20, saiu 30. Por exemplo, agora mesmo, a nossa equipe técnica do Instituto lá, Felipe, a gente está com uma demanda de produzir 120 computadores, né? Que a gente vai estar mandando para o estado de Rondônia, para abrir pelo menos aí o quê? Uma média de 10 computadores cada laboratório, 12 laboratórios de inclusão digital no estado de Rondônia, entendeu? Então, e aí cabe você, que é de escola pública, municipal, estadual, comunidades, igreja, associações, entrar em contato conosco no Instituto para ver a viabilidade de parceria. Muitas das vezes também, Felipe, vale salientar também, escola municipal ou escola estadual, que de repente tem o seu laboratório e está parado por falta de manutenção, de revitalização desse laboratório, é um outro trabalho também que o Instituto, que nós fazemos. Perfeito. Isso, por exemplo, a gente já teve várias escolas assim, que de repente o laboratório estava parado, porque às vezes não tem esse programa de manutenção, de revitalização, e a gente vai lá, por exemplo, um exemplo muito claro de um projeto que nós temos, que vem gerando um grande impacto, é em Manacapuru. Tem um projeto lá chamado UAB, Universidade Aberta do Brasil, no final de 2023, no final de 2023 eu conheci o espaço lá, tinha um laboratório com 20 computadores que estava parado, a nossa equipe foi lá, revitalizou. No próximo ano a gente capacitou 600 jovens nesse laboratório, só em Manacapuru. E hoje está aberto aí, ano passado a gente o quê? Foi 300, porque só funcionou a metade do ano. Porque estava parado quanto tempo lá? Sabe, lá anos estava parado. Nossa! Entendeu? O laboratório. Outra escola também que estava parada é a Zida Arnes, que é ali no Nova Cidade. Sim. Uma escola, acho que é estadual, se eu não me engano lá. Sim, tinha um laboratório com 10 computadores parados. Aí, na época, quem era diretor era a Madalena, entrou em contato conosco, nós revitalizamos esses 10 computadores e doamos mais 10 computadores. Então, e assim reativou um centro de inclusão digital que oferece realmente curso de informática no contraturno para os alunos e até mesmo, às vezes, com a plataforma de vocês. Com a nossa plataforma. Entendeu? Então, tipo assim, tem esse trabalho também que não é raro, diversas vezes, seja aqui em Manaus ou nas capitais, a gente encontrar escolas que estão com esse laboratório parado. E a gente consegue revitalizar porque nós executamos o programa Computadores para a Inclusão, que é do Ministério das Comunicações. Então, a gente faz 2 trabalhos dentro desse programa. Um é o de receber o desfazimento dos órgãos públicos federais para poder ter insumo para novos laboratórios e, ao mesmo tempo, revitalizar laboratórios que, de repente, está precisando aí dessa revitalização. E sempre focado tudo isso na inclusão digital, entendeu? Perfeito. Muito bom. Eu lembro quando tu me convidou, Alessandro, para trabalhar com você no Instituto Descarte Correto, você tinha um grande sonho de fazer ações todos os dias, né? Só que, infelizmente, não aconteceu por algumas outras demandas que tinham na frente. E hoje eu vejo que tu, praticamente todo dia, tem uma ação em algum lugar. Seja em Manaus, seja no Pará, seja em algum desses municípios onde tu já atende. E no sábado, foi sexta-feira ou foi sábado, não lembro onde foi, teve uma ação numa cidade do Pará, não sei se foi Ananindeua. Sábado e domingo. Cara, que ação, cara. Que ação maravilhosa, o pessoal empenhado, querendo trabalhar, querendo descartar certo e querendo fazer o correto, né? Fala um pouquinho da ação que aconteceu lá. Isso, assim, em janeiro desse ano eu estive em Belém, e aí eu fiz algumas visitas em alguns municípios, junto com a nossa coordenadora atual lá da filial de Belém, que é a Andresa, e acompanhou também a minha mãe e minha sócia, né, a dona Edna. Se ela tiver assistido aí, um abraço aí. E aí a gente fez essa reunião, teve a oportunidade de reunir com 2 secretarias, a Secretaria de Limpeza Urbana e a Secretaria do Meio Ambiente, e na hora eles compraram a ideia, e justamente até a gente está surpreso,
com a grande participação, Tom, que eles se envolveram, estão envolvidos e fazendo. Né? Realmente você viu, tipo assim, essas 2 ações, sábado e domingo, foi até 8 horas da noite. Nossa! Foi até 8 horas da noite e você viu, tanto foi toneladas e toneladas. Sabe a quantidade certa? Não, a gente ainda está apurando ainda. Ainda está codificando. Ainda está codificando ainda. Tanto que acho que hoje ou amanhã eles vão começar a entregar lá no nosso galpão lá em Belém. E aí a gente vai pesar tudinho. É legal quando a prefeitura investe, né, tempo, investe dinheiro ali de um jeito ou de outro. Porque eu fui a alguns lugares que só deram um lugarzinho pra gente lá e fizeram nada, nenhum suporte, nenhuma ajuda. Muito legal tu dar essa abertura aí, porque a gente sempre, a gente vem fazendo um trabalho, mais ou menos nos últimos 2 anos, um trabalho muito forte junto aos municípios, Felipe. Eu acredito que no Amazonas a gente já está mais ou menos nos 20 municípios que a gente vai desenvolver ações e vem desenvolvendo ações de coleta de resíduo eletrônico. E aí a gente trabalha com o município para ele entender que ele também é um consumidor e trabalhar o desfazimento dele. E com isso é construído um decreto municipal que vai ao encontro da Política Nacional de Desfazimento, que é a Lei 14.479. Então, toda vez que a gente fecha com a Secretaria do Meio Ambiente, geralmente, o Instituto, a gente assina um acordo de cooperação técnica que vai ao encontro, fazer periodicamente campanha de descarte correto de resíduo eletrônico para a sociedade no geral, construir junto com o município o modelo de desfazimento dele, que vem através de um decreto municipal, e junto a isso, a gente fechando isso com o município, que geralmente é pela Secretaria do Meio Ambiente, no ACT, a gente define que ou 10, ou 20, ou às vezes até 50 computadores, né? Depende muito do tamanho do município, do envolvimento do município, a gente dá como contrapartida para implementar laboratórios de inclusão digital. Então, por exemplo, aqui no Amazonas e no Pará, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte. Por exemplo, na oeste do Pará, que a gente tem uma filial em Santarém, e aí tem a nossa coordenadora lá, que é a Eduarda, a gente já fez, dos 13 municípios que a gente mapeou, que faz parte do oeste do Pará, eu acho que a gente já fez em 7 municípios. Em Faro, Juruti, Faro, Belterra, Santarém, Monte Alegre, eu acho que Curuá também é o nome do município lá, pelo menos acho que uns 6 ou 7 municípios, mais da metade. Com o tempo vai ter que ter uma outra subsede no Pará, né? Que só tem 2 agora? Né? Tem 2. No mapeamento que eu fiz, que a gente fez, como o estado do Pará, Felipe, tem 144 municípios, a gente mapeou assim, um em Belém, que é onde tem a nossa filial, e aí pega toda a região metropolitana de Belém, né? Para cá, mais para o lado do Amazonas, o oeste do Pará, que já tem a sede em Santarém, aí pega esses 13 municípios, e eu acredito muito que o próximo ponto de consolidação no Pará deve ser em Marabá, que já pega lá embaixo ali o sul do Pará, não só a cidade do sul do Pará, né? Como ali Paragominas, Marabá, e pega também parte ali de algumas cidades do Maranhão, que é tipo assim, colado ali 250 quilômetros de Marabá para Imperatriz. Então, a minha cabeça sempre eu faço todo esse estudo, eu faço todo esse estudo, eu faço. Tá bom que tem estrada. Pensando na conexão. Sim, com certeza. Então, tipo assim... Lembrando que são 400 municípios que tu vai alcançar, né? Na verdade, assim, se a gente for pegar, quer fazer a conta aí? 44 no Pará, 55 em Rondônia, 62 no Amazonas, 15 em Roraima, né? Tipo assim, só pelo menos... 170 aí. Já, só no Pará tem 144 e no Amazonas tem 62, caraca, só a gente está falando de 206, né, município, né? Mais 55 de Rondônia. Então, o nosso sonho realmente é essa construção cada vez mais do ecossistema. E a gente acredita muito num trabalho coletivo, com ações como parceria com a Parada Ambiental. Por exemplo, lá em Belém, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal da Concaves, o pessoal da Lanchester. O meu trabalho sempre foi pensado na unidade. O meu trabalho sempre foi pensado na coletividade e na unidade. Por exemplo, assim... Como é que eu posso falar? Tipo assim, a gente já criou centro de inclusão digital em diversos tipos de religião, né? Eu lembro que uma vez, assim, falando sobre isso, uma vez, acho que foi há uns 4 anos atrás,
acho que foi 2019, a gente foi criar os primeiros centros de inclusão digital em Boa Vista. E lá foi em parceria, o primeiro centro de inclusão de parceria com a Assembleia de Deus. Aí lá, fazendo a apresentação tudinho, o pastor principal lá pegou e falou: Alessandro, eu tenho uma reunião dia de domingo com os jovens, que se reúne mais ou menos 500 jovens. Gostei tanto do trabalho de vocês, que eu vou abrir o púlpito da igreja e você falar sobre empreendedorismo social para os jovens. Sim. Entendeu? E fui lá, subi, e dei um recado de boa, tudinho, tipo assim. Então eu acho que, tipo assim, depende, sabe, assim, da situação. Eu acho que tem que ter o propósito aí, a unidade ali. Então, aonde que tiver que abrir um centro de inclusão digital e eu ver que tem uma sinergia com o nosso trabalho, tipo, que realmente o trabalho é focado de levar o benefício para a criança, para o jovem, para o adulto, a gente está disposto a implementar uma parceria com essas organizações. Perfeito. É como fala, né, Tom? Eu quero estar na igreja, eu quero estar na escola, eu quero estar na associação, na igreja evangélica, na igreja católica. Isso. Eu estava falando isso um dia desse com os alunos da Newtonismo, um amigo meu. Quero estar nas lojas maçônicas, o pessoal ficou assustado. Falei, mano, tem que estar perto dos ricos, cara. Porque aí já é tonto, né? É pessoas, né? Pessoas, pô. São pessoas que podem abrir portas também. É exatamente então, isso. o trabalho que a gente está criando, Felipe, Lucas e Tom, vai ter novidade aí em breve na Descarte, no Instituto. A gente vai estar construindo uma equipe muito forte de comunicação e marketing. Bem forte mesmo, assim, a gente vai ter tipo uma house internamente da Descarte do Instituto, né, com uma rede de marketing, comunicação, com design, com social media, bem forte mesmo, porque a gente quer o mais rápido possível chegar nesses municípios, entendeu? Chegar nos municípios mesmo, porque são muitos municípios que não têm muitas iniciativas relacionadas ao tratamento do resíduo, sabe? Então, o resíduo eletrônico, que é o nosso foco, a gente quer realmente estar presente nos 62 municípios do Amazonas. Realmente a gente quer, vai estar trabalhando para isso. Tu sabe qual é a cidade mais longe que tu já foi aqui no Amazonas? A gente já fez ação em São Gabriel da Cachoeira, ou São Gabriel da Cachoeira, a gente já fez. Né? Tipo assim, tinha uma amiga nossa que é consultora ambiental, a Elisa, que é muito conhecida nesse contexto de resíduo. Ela é uma consultora, né, bastante experiente, e ela estava dando uma consultoria lá para alguma, ou era para a prefeitura, para a secretaria, para alguma coisa lá em São Gabriel da Cachoeira. Falou: Dinelli, eu estou aqui, vou ficar quase 6 meses ou 1 ano aqui, então eu quero fazer as primeiras campanhas de coleta de resíduos eletrônicos. Já falei com o pessoal da prefeitura, eles dentro com a balsa. Você topa fazer isso? Top. E aí a gente mandou cartaz, banner, tudinho. Ela fez a ação lá em Rio Preto, em São Gabriel da Cachoeira, e a gente recebeu na balsa aqui. Quando chega na balsa, a gente vai ao nosso caminhão, nossa equipe de logística e busca. Né? Por exemplo, eu estou até devendo aí São Paulo de Advência, já fiz reunião com o secretário do Meio Ambiente, né? Tem Jutaí, se eu não me engano, o nome do município. Então, a gente já fez algumas reuniões com alguns secretários do Meio Ambiente, Felipe. Já foi em Quari? Em Quari, eu estava conversando com a Maísa, né, que era secretária do Meio Ambiente, mas infelizmente fiquei sabendo que ela saiu. Né? A gente está conversando também com ele Silvio, que é o secretário do Meio Ambiente de Codajás. Né? Então, tipo assim, semana passada também o novo secretário. Codajás é bem aqui, né? O novo secretário de Itacoatiara entrou em contato conosco. Né? Então a gente vem, e o que é legal nesse contexto é que muitos outros secretários que já estão desenvolvendo um trabalho conosco acabam sendo multiplicadores da parceria. Muito bem. Né? Tipo assim, aproveitando aqui até mandar um abraço para o João Paulo, que é o secretário do Meio Ambiente de Inhamudá. Ele é um que fomenta muito o trabalho maravilhoso dele em Inhamudá, Felipe. E ele sempre passa, tipo assim, qual a importância do trabalho em parceria conosco, né, para os outros municípios também, entendeu? Então a gente vai se encaminhando aí. Né? Infelizmente, né, o papo tá tão legal, né? Tá indo pro fim do nosso Parada Cast. E Lucas, se os nossos telespectadores aí quiserem fazer uma doação pra gente, aí para onde que eles mandam aí Nosso Pix é paradaambiental@gmail.com. Nos ajude, dê essa grande força para a nossa equipe continuar, né? Até mesmo porque para monetizar nosso trabalho, continuar com esse projeto do Parada Cash, nos ajude. Esse é o Pix paradaambiental@gmail.com. Felipe, considerações finais. Faltou só uma coisinha para ele falar. Pode falar.
Tu falou como é que a gente pode trabalhar, né? Mas e o contato? Como é que a gente entra em contato? É telefone, é no Instagram? O nosso contato, a gente, tem o meu telefone direto, né? Não tem um problema de dar, não. Já fala lá, olhando lá que vai ser bom pro corte. 991327981, mas entre lá no Instagram da Descarte do Instituto, a gente tem todo já uma robotização desse atendimento. Na hora que você mandar o direct lá, vai cair uma pergunta automática lá, vai perguntar, você quer falar com a Descarte, com o Instituto ou com o e-commerce? Que aí a nossa central de atendimento, nosso comercial, vai fazer o atendimento e o direcionamento, conforme o assunto, entendeu? @descarte correto. @descarte correto e @instituto descarte correto. Perfeito. Hoje, mais uma vez, né, a gente conseguiu ultrapassar aí muito o tempo, que a conversa, quando é boa, a gente nem vê o tempo passar, né? Né? E não deu tempo de falar de muita coisa. Ainda tem que ter a parte 3. Parte 3, parte 4, e ainda tem muita coisa. Vão vir novidades, né? Sim, acho que a gente poderia aproveitar qualquer tempo desse e fazer um vídeo de como é que funciona todo o processo para poder mostrar. E aproveitando até para a própria Parabental, a gente está aí praticamente há 2 semanas, à véspera da Semana do Meio Ambiente. Verdade. Né? Então a gente... Acabei de receber uma mensagem aqui da diretora, da pedagoga aqui do Senac, perguntando o que a gente pode fazer. Isso. Saindo daqui eu já vou aqui no Senac. E aproveitar esse momento, que é um momento de grande sensibilização. Né? Quem sabe a partir dessas ações aí, as pessoas, mais e mais pessoas, mais e mais empresas, órgãos públicos são sensibilizados pela essa causa de cuidar da nossa casa comum. Né? A questão da Semana do Meio Ambiente, ela só não precisa só ser um oba-oba, ela tem que ser verdadeiro. Né? Para realmente mudar uma atitude, né? O despertar dessa mudança de atitude. Tem que trazer resultados efetivos e não só midiáticos. E contínuo, né? Isso. Contínuo. Não basta ser somente naquela semana. Naquela semana. Naquela data. Até porque a gente não consome materiais só nessa semana, né? Com certeza. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí. Alessandro, mais uma vez, obrigado. Em breve eu quero que você volte para a gente continuar esse papo tão legal. E, pessoal, muito obrigado aí por você ter ficado conosco até agora. E Parada Ambiental, faça parte dessa parada.